com o véu do esquecimento. Relembremos a importância que somente o amor é capaz de fazer com que a terra se modifique. E começaram a se perceber que, ao perguntar para as mães: mas por que você trabalha? E ela então dizia: porque eu tenho dificuldades de criar o meu filho, eu tenho dificuldade de ficar o tempo todo com ele. Na verdade, percebeu-se, os médicos, os psicólogos, de que as mães estavam fugindo do compromisso de educar os seus filhos. Há uma pequenina história que nós contamos muito interessante para elucidar. É um casal bem-sucedido. Um homem que já tinha uma condição financeira muito boa. A sua esposa também trabalhava. Havia uma empregada que cuidava da criança. A criança ficava meio-dia numa creche. À noite, a mãe chegava cansada, o pai também estava cansado. O pai ligava a televisão para ver o jornal, para acompanhar as notícias do dia, não se contentando. Após o jornal, sentava ele na mesa para ler o jornal mesmo, o jornal escrito. A mãe, cansada, estava esquentando a janta que a empregada havia deixado. Muito cansada. Nesse dia o filho tinha uma necessidade de brincar com o pai e com a mãe. O filho estava estafado de ficar com funcionários. Veio correndo para a sala e disse: papai, vamos brincar um pouco. E o pai lhe diz: meu filho, corra para o quarto, eu lhe dei tantos brinquedos, eu lhe dei recentemente os brinquedos mais modernos, você tem joguinhos, vai brincar, meu filho. Papai é um homem importante, precisa acompanhar as coisas do mundo. Correu ele para a cozinha: mamãe, dê-me um tempo, eu queria conversar, eu queria brincar. Meu filho, mamãe agora não pode, estou preparando a janta para o seu pai, estou cansada, daqui a pouco quero tomar um banho para dormir um pouco, amanhã será um dia difícil. A criança foi para o quarto e a criança começou a brincar. Só que a criança, estafada, novamente corre para a sala: papai. O pai parou e disse: que foi, meu filho, desta vez? Papai, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, meu filho, seja breve, papai está ocupado. Papai, quanto o senhor ganha por minuto? O pai, não entendendo a pergunta da criança, tentou logo despistar a criança e diz: talvez R$100, talvez 25 euros. Correu aquela criança, colocou a mão diante de uma simples caixa de sapato, onde ele guardava alguns recursos que a família lhe dava. E ele já sabia contar, porque havia aprendido na creche a contar. Ele contou, percebeu que faltava pouco para aquela quantia. Correu até a cozinha: mamãe, me dê R$10. A mamãe, logicamente também para se livrar do filho, como fazemos muitas vezes quando eles choram, e nós não queremos ouvir o choro da criança,
pegamos os 10 reais e deu àquela criança. Ele voltou para o quarto. Daqui a pouco, aos berros, ele vem naquele corredor disparado, gritando: papai, papai, oh papai. O homem, assustado: meu Deus, o que aconteceu com meu filho? E a criança veio desesperada, com aquele dinheirinho na mão, com aquelas moedas na mão, e lhe disse: papai, venda 1 minuto do seu tempo para brincar comigo. Quantas vezes ficamos aqui a repensar o tempo que nós estamos perdendo, porque não entendemos a vida, não entendemos o papel pela qual nós nos encontramos na terra, porque nós viemos diante de nossas almas com a imperfeição do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da impaciência, papel do homem velho, o mesmo homem que Jesus um dia disse: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. E é o homem novo, o homem de esperança, o homem que nos faz relembrar a alegria da vida, a alegria de que são nos pequenos momentos de nossa vida que nós podemos dizer a grandeza de nosso coração. O que adianta o poder? O que adianta uma casa a mais? Um carro melhor? O que adianta nós vivermos uma vida repleta de preocupações, se nós ainda não aprendemos a nos desapegar das coisas terrenas? Quando é que nós vamos compreender que aqui, cada um de nós, temos no bolso de nossa alma um passaporte, e nesse passaporte tem uma data do dia que cada um de nós reencarnamos. Mas nesse mesmo passaporte tem uma data suposta, que é a data do nosso retorno ao mundo espiritual. Poderá ser alguns minutos, algumas horas, poderá ser alguns dias, alguns anos, mas fato é que todos nós retornaremos para o mundo espiritual. E a grande verdade é que, como diz na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos nos respondem na nossa consciência. Continua Kardec: se está escrito na nossa consciência, porque eu não me lembro. Os Espíritos continuam a dizer: porque ao longo do tempo vós a esquecera e a desprezara. Dessa maneira poderemos enfaticamente compreender que há um juiz que irá julgar o mérito das nossas atitudes, e esse juiz não é um homem, não é Deus, não é Jesus, é a nossa própria consciência. Nós podemos enganar todos, podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a nossa consciência. Somos responsáveis por tudo que fazemos, somos responsáveis pelas nossas
atitudes. Abençoado a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, segundo Kardec, na mensagem da espiritualidade superiora, vem nos dizer que coube ao espiritismo cristão o papel de resgatar na sociedade o cristianismo redivivo. Somos todos nós responsáveis pelo trabalho do Cristo. Somos todos nós responsáveis pela nossa atitude. Somos todos nós hoje convidados a convidar, a convencer o nosso próprio eu a termos que nos modificar. Ouvimos falar muito na casa espírita da reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a mudança de nosso interior. Mas como eu vou mudar o meu interior se eu não conheço as leis da natureza que regem a humanidade? E é portanto Jesus que veio novamente nos ensinar. Conhecereis a verdade, e a verdade há de vos iluminar. A verdade há de vos encaminhar para o campo do bem, para o campo do amor. As mesmas mãos que ontem matavam, que ontem feriam, que ontem maltratavam, hoje somos convidados nessa casa, pelo nosso irmão Mendonça, que a dirige, a fazermos curso de passe, a fazermos curso para auxiliarmos o próximo, a sabermos o que é uma doação de energia, a entendermos o que é a ectoplasmia, energia salutar, curativa que todos nós temos. Basta termos o nosso pensamento focado no campo do bem, no campo do amor. Então, a parentela corporal são os parentes que nós temos, e é natural que a grande maioria de nós tenhamos problemas. Vejamos o compêndio da família. Hoje nós temos o pai, a mãe e uma filha. Muitas vezes o mesmo triângulo amoroso do ontem. O homem, a mulher e a amante vindo na mesma casa, sobre a tutela do amor. E nós vemos a filha e a mãe degradando-se pelo amor do pai. Vemos uma mãe, um pai e um filho homem. O filho homem com o pai se degradando, porque os dois disputando o amor pela mãe, sem saber o instinto que lhe faz da alma. Vemos em André Luiz, quando ele começa a ter encontros com a sua mãe, nós então percebemos a grandeza da obra de nosso lar. André Luiz não era um homem comum. André Luiz era um espírito dos mais importantes encarnado no Brasil. Foi um médico sanitarista chamado Dr. Carlos Chaga. Nós já sabíamos isso desde quando frequentávamos a casa de Chico Xavier. Era um homem importante, descobriu uma vacina para a cura de Chagas, para a cura tão importante daquele simples mosquito que quando picava o coração inchava e a pessoa tinha um desencarne
quase que poucos dias depois. E esse homem, quando desencarnou, era um homem egoísta, era um homem vaidoso, era um homem que não entendia as leis de Deus. Sofreu vários anos no umbral. Quando chegou no mundo espiritual, foi atendido 7, 8 anos depois, numa cidade chamada Nosso Lar. E quem interviu foi a sua mãe. A sua mamãe, que tanto o amava, era um espírito superior. O pai se encontrava numa dimensão abaixo. Era um homem rico, mas usou da sua riqueza em alguns momentos para os vícios da terra. Dentre os vícios, a sexualidade desregrada. Prometia casamento para as mulheres. Era um homem que ainda tinha o sexo com uma condição desregrada. E o pai, quando desencarnou, 2 dessas irmãs não perdoaram e arrastaram para uma dimensão abaixo da crosta, num sofrimento atroz. Quando André Luiz começa a conversar com a sua mãe, diz a ela, contando as suas dificuldades, onde estava o pai. E a mãe um dia lhe disse, André, vim te comunicar que eu vou reencarnar. Mamãe, a senhora está numa condição tão boa no mundo espiritual, vai reencarnar? Sim, André, eu vou reencarnar para ajudar o seu pai. A senhora vai ajudar papai? Sim, porque o seu pai está sob o domínio